chegando, né? Nós estamos nesse mês falando de rainha. Muito obrigada pelo elogio. Estamos nesse mês falando de rainha e hoje esse aulão vai ser sensacional. Saudade, Rondônia. Buenas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Vou pedir para você mandar aquele aviãozinho. Tem muita gente esperando no YouTube e a gente tá aqui porque lá caiu, não deu certo. Então, Cláudia, falei aqui, gente. Não deu certo lá no YouTube, tá? A gente teve problema. Então, nós vamos por aqui mesmo. Estava lá esperando, eu sei. Desculpem, viu? Acontece, né? Acontece. Vamos falar como é que faz pra gente transicionar da princesa pra rainha. Primeiro, eu vou trazer aqui pra vocês. Deixa eu colocar moderador. Colocar moderador e tirar os comentários para não ficar de que aqui, né? Já tem que no inbox, tem que no divã, na live não dá para ter. A pessoa gosta de ficar conversando, mas nós vamos fazer o quê? Aula. Então, muito bem. Vamos primeiro situar um entendimento bem distorcido que a gente tem sobre essa ideia de transicionar da princesa para a rainha. Por quê? Porque a gente acha, arquetipicamente falando, no processo de individuação de uma mulher, conforme ela vai amadurecendo, que um dia a princesa vira rainha. Então, é isso que a gente vai começar desconstruindo. Não acontece assim, tá? A princesa não é promovida a rainha. Não acontece assim. Só que como todo mundo pensa isso, eu coloquei esse título. Como transicionar, como mudar de nível da princesa para rainha. Mas aqui a gente vai esclarecer. Olha, não existe, tá? A gente não muda de nível da princesa para a rainha. O que acontece? A gente transiciona o governo da nossa vida da princesa para a rainha. Isso sim, isso cabe no título da nossa live. E é isso que eu vou explicar como fazer aqui. Mas o que acontece é que, arquetipicamente falando, a princesa permanece. Ela não muda, tá? A princesa não vira rainha. É esse o ponto aqui. Então, para situar você, a gente está falando do processo de individuação feminina, a gente está falando do processo de maturação psíquica de uma mulher, a gente está falando de como uma mulher exerce governo na sua vida, tá? E como é que funciona esse processo de sair dessa identificação com a princesa para esse estágio de governo da própria vida, que é a rainha, ou também algumas vezes chamada de a soberana, tá? Alguns junguianos chamam esse arquétipo de a soberana. Então, vamos começar do básico, então. Não se trata de expulsar a princesa, de matar a princesa, de acabar com a princesa. Chega de princesa aqui. Por quê? O que é a princesa? A princesa é um estágio de identidade onde uma mulher entrega o poder sobre a vida dela para outra pessoa. Então, às vezes essa outra pessoa são os pais, às vezes é o marido, às vezes é alguém que nem chegou na vida dela ainda, mas que ela tá tentando conquistar essa pessoa. Então, esse é o grande outro, sabe? A pessoa com quem, o amor que ela espera. Então, ela está em estágio de espera. Então, você tem que pensar assim: como é que eu sei se eu estou na rainha, se eu estou na princesa, desculpa, em algum estágio da minha vida, em algum assunto da minha vida? Você vai olhar e falar: tem algum lugar da minha vida que eu tô esperando? Que eu tô... no meu relacionamento eu tô esperando ele querer casar, ou eu tô no meu trabalho, eu estou esperando eu ser promovida, ou eu tô esperando ele mudar, sabe? No meu casamento, eu tô esperando. Quando eu tô esperando uma oportunidade. Quando eu tô esperando, eu estou na princesa. Estou na princesa. E como é que eu faço, então, para transicionar
esse governo para a rainha dentro de mim. É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Eu vou trazer o passo a passo e no final eu vou trazer para você os 4 estágios claros. Então fica comigo, tá? Fica comigo que no finalzinho da live eu vou trazer agora bastante entendimento do dia a dia da vida aqui para você ir se identificando, e no final eu vou falar dos 4 estágios desse processo de transição. Tem 4 pilares essenciais e eu vou falar sobre ele. Então, muito bem, vamos lá. Qual que é a premissa fundamental? Você entender, a princesa não é o problema. Porque quando a gente começa a entender isso sobre a rainha, a gente acha que a princesa é um problema dentro de nós. E não, ela não é um problema dentro de nós. Por isso que não dá para eu pensar assim, então eu tenho que acabar com a princesa, a princesa tem que ser promovida a rainha logo, ou eu tenho que fazer com que ela deixe de existir dentro de mim. Não, a princesa é muito importante dentro de você. O que ela não pode é governar a sua vida, tá? Por quê? Porque quem é que sonha? A princesa. A princesa sonha. Quem é que usufrui dentro de nós? A princesa. Então a gente não pode prender a princesa no calabouço, cortar a cabeça da princesa, a gente não pode, tá? A gente vai ter que fazer outra coisa com a princesa e é isso que a gente vai conversar aqui. Então, entendendo também que a princesa, dentro do nosso feminino, é a nossa sensibilidade, é a nossa vulnerabilidade, é a nossa criatividade, tudo isso tá dentro desse guarda-chuva do arquétipo da princesa dentro de nós. Então, ela é preciosa. Queria que você falasse aí dentro de você, a princesa é preciosa. Ela é preciosa. Só que ela não pode governar a minha vida. É esse o ponto, tá? Então, vamos começar a olhar para ela por essa perspectiva de que a princesa é a nossa vulnerabilidade. Por quê? Porque muitas mulheres, conforme vão se ferindo na vida, e isso é importante a gente pontuar, porque a rainha se forma em nós através, no senso comum, né, na nossa vida, tirando a terapia, tirando os cursos, conforme eu vou vivendo, quando é que se forma a rainha? Nas minhas perdas, nos meus sofrimentos, quando eu caio na real, sabe? E isso pode promover um endurecimento. E aí muitas vezes as mulheres se tornam rainhas más, amargas, incrédulas. Não acredito em ninguém, não acredito. Eu acredito em homem, eu não acredito em homem. São as rainhas más. Por quê? Porque elas não viveram esse processo de amadurecimento dentro de um processo de terapia. Elas vivem isso a partir das decepções, das perdas, das frustrações. Isso faz com que elas se tornem duras, se tornem amargas, se tornem independentes, suprimindo, reprimindo, negando dentro delas o desejo de amparo. A parte minha que quer ser cuidada, a parte minha que deixa um homem abrir a porta do carro para mim, é a princesa. Então não tem mulher que não tem princesa? Não tem princesa. Não preciso. Preciso de homem pra nada. Por quê? Porque essa princesa foi decapitada. Ou às vezes ela tá presa, trancada na torre, no calabouço. Então muitas mulheres se tornam poderosas envergonhando a própria vulnerabilidade, tendo vergonha da própria vulnerabilidade, negando a própria vulnerabilidade. Então elas se tornam frias e às vezes frígidas, tem relação, rígidas. Elas vivem um profundo autoabandono disfarçado de autonomia, ou seja, elas se tornam rainhas falsas. Rainhas falsas. Rainhas amargas, sabe? Vou falar uma coisa aqui, você vai falar, ai, Dani, mas Você já viu aquelas mulheres que ficam com a sola do pé que parece um casco de cavalo? Sabe? Com o pé assim todo zoado. Faz 100 anos que elas não cuidam dos pés. São mulheres que cortaram a cabeça da princesa.
E elas vão enrijecendo. E no corpo todo delas você vai percebendo esse casco, sabe? Eu falei do pé, que é o primeiro lugar evidente, mas esse casco, ele vai aparecendo em tudo. Deixa eu botar vocês para vocês conversarem comigo. Vocês estão entendendo aí? Conversem comigo aqui pra gente falar desse primeiro lugar, que é as mulheres que matam a princesa para tentar se tornar rainhas. E aí não conseguem viver um relacionamento, não conseguem ser cuidadas, não cuidam de si mesmas. Morri. Ai, meu Deus. Chocada com a analogia do pé. Mas vocês acharam essa mulher, essa rainha amarga? Sim, né? Essa sou eu. Oh, meu Deus. Indo arrumar o pé agora. Gente, eu não tô falando de pintar, tá bom? A unha. Eu tô falando de ser suave consigo mesma, de lembrar que tem extremidade, de lembrar que tem pé, de fazer carinho, sabe? Saindo da live, indo direto pro salão. Ô, gente, matei a princesa. Nossa, eu não achei que a gente fosse já começar com todo mundo descobrindo que matou a princesa. Então, muita mulher tenta virar rainha matando a princesa. Então, são falsas rainhas. Na verdade, a gente não mata a princesa. Ela só tá trancada, tá? Ela tá trancada lá no calabouço. É muito real. Sim, já conheci muitas mulheres assim. Ótimo. Ótimo. Ótimo isso, Ana Paula. Usando o sarcasmo como arma. Isso. São as falsas rainhas. Olha, tem alguém aqui da Irlanda. Cadê? Joey. Sandra. Seja bem-vinda, Sandra. Seja bem-vinda da Irlanda. Então é isso, identificaram, tá? Essa é a rainha falsa. Todas as mulheres que vão tentando chegar nesse lugar, bom, não adianta eu esperar que ninguém faça mesmo, eu vou fazer. Elas, entre aspas, cortam a cabeça da princesa e se tornam falsas rainhas. Na verdade, se tornam generais de guerra, tá? Que não são rainhas. Qual que é o movimento correto? Então vamos seguir, tirar vocês aqui. Qual que é o movimento correto? É tirar a princesa do trono. Esse é um movimento carinhoso, tá? A gente consegue integrar completamente essa princesa? Ainda não, mas a gente vai reposicionar ela. Então é como se a gente chegasse dentro da gente, olhasse para essa princesa e falasse: gatinha manhosa, não vai dar mais para você ficar aí no trono, tá? Não vai. Eu vou precisar tirar você rapidinho. Tá bom? Senta aqui do lado, eu vou assumir aqui, e eu já converso com você, tá bom? E aí você vai lá e começa a fazer o que precisa ser feito, tomar as rédeas da sua vida. Então a gente faz o quê? Primeiro tira a princesa do trono. Então ela não vira rainha, ela é tirada do trono. A gente fala: gatinha, toma um chazinho aqui, senta aqui um pouquinho, tá bom? Já venho conversar com você, que eu vou ter que dar um jeitinho aqui, daqui a pouco eu converso com você. Então, a rainha começa a se formar dentro de nós quando a mulher começa a reconhecer que esse desejo de ser cuidada, ele existe, mas que ele não pode mais governar suas decisões, não posso esperar para sempre que isso venha do outro. Que esse desejo também de ser cuidada precisa de contenção. Você sabe que esses dias eu estava conversando com uma aluna, eu fui até bem dura com ela, mas porque precisava, assim, para dar, né, esse chacoalhão. Ela me mandou uma mensagem, eu estava de férias na praia, ela me mandou uma mensagem falando: olha, Dani, eu tô grávida de 5 meses, o meu marido tá desempregado, eu trabalho no mercado financeiro, não sei o que, e eu não quero mais, não tá dando mais certo, tipo, não tá rolando porque eu tô muito cansada, e isso, e aquilo, e aquilo. E aí eu falei pra ela o seguinte, falei: olha, primeiro, ela tá pensando numa transição de carreira, eu falei: olha, primeiro, esse cansaço, ele é muito próprio da maternidade. A maternidade também traz, sabe? Às vezes eu neguei uma vida inteira o desejo de ser cuidada. E aí, junto com a gestação, isso vem e toma conta de mim. Só que você tá de 5 meses
e o seu marido está desempregado. Então você vai fazer o que agora? Você vai entrar no chuveiro, tomar banho e chorar. Mas chorar assim, ó, chorar de grunhir, sabe? Tipo, chorar essa decepção, esse desamparo, esse eu queria que fosse diferente. Depois que você chorar tudo, a senhora levanta e vai fazer essa profissão que a senhora é muito boa, dá certo. Porque daqui a pouquinho essa criança vai nascer e agora não é hora de transição de carreira, agora é hora da senhora fazer o que a senhora sabe fazer. Porque agora eu quero muito alguém para cuidar, mas agora não tá tendo, entendeu? E é esse momento em que a rainha nasce na gente. O momento que a gente pega a princesa, que no caso dessa minha aluna, era essa mãe, essa mulher grávida, com toda a sua vulnerabilidade, com todo o seu desejo de ser cuidado, mas que não tinha como ser atendido naquele momento por outra pessoa. Tinha que ser por ela. E muitas mulheres ficam loucas. Isso é a princesa na poltrona, no trono. Elas vão lá, larga tudo, larga a profissão e fala agora Deus vai fazer, do nada assim, do Neida, sabe? Não. Então, a rainha é a adulta. É a que coloca contenção no desejo de ser cuidada. Olha, esse desejo é válido, ele é muito importante, mas ele não pode governar a sua vida agora. Vamos organizar as coisas para que você possa viver isso dentro de um espaço seguro. Então, a rainha, a primeira coisa que ela governa é a princesa. Entender? A primeira coisa que ela governa é a princesa. Por quê? Porque ela deixa a princesa falar, ela ouve a princesa, mas ela fala, mas quem decide sou eu. Então a princesa fala, eu não aguento mais, eu quero sair desse emprego, eu não vou mais. E a rainha ouve e depois ela fala, ótimo, eu te entendo, mas eu vou te pedir mais alguns meses, tá bom? Vou te pedir que você use a sua força, que você aguente mais alguns meses enquanto eu organizo essa transição. Não vai dar pra você sair de louca. Não vai dar. Essa é a rainha. Então, a rainha, a primeira coisa que ela governa é a fantasia da princesa de que ela quer agora. Ela quer viver as coisas que ela quer agora. Então, a rainha escuta a princesa, mas não entrega pra princesa o cetro de poder. Não, o cetro fica na mão dela. Por quê? Porque o que acontece com a princesa? A princesa, ela está em busca de algo que ela não recebeu. Então, veja bem, a princesa é a herdeira dos assuntos em aberto da criança interior. Então, veja, a criança, ela tem uma demanda de ser cuidada, né? Ela tem uma demanda de ser validada, etc. Isso é como se fosse um desenho, bom, imprimiu. Ó, o que faltou? Daí imprime uns desenhos lá. Aí vem o desenho preto e branco. A princesa pinta da cor de como ela acha que vai ser. Então, quem é que dá a fantasia? Por quê? A criança, ela tem o desejo do amor da mãe e do pai. A princesa, ela não sonha com o amor da mãe e do pai. Ela projeta isso numa validação profissional, num relacionamento, num tipo de homem que ela quer. Então, ela dá cor, ela dá forma, ela dá imagem para a fantasia. Ela transforma a falta da criança em fantasia. Essa é a princesa. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou voltar aqui, vocês. Como estamos até o momento? Conversem comigo. Eu não matei a princesa, que bom. Surreal esse esclarecimento, que bom. Explicadíssimo, ótimo. Minha princesa tá pintando muito.
Ai, meu Deus do céu. Caindo muitas fichas. Ótimo, é isso, é isso. Então, entendemos como está acontecendo? Como é que vai funcionando? Tem a criança, ela tem as demandas não supridas, então ela é essa criança interior, e essa criança interior, esse conteúdo não atendido da criança interior se tornam as fantasias da princesa. Olha o que ela falou aqui que é bem importante, ó. Princesa tá velha já no poder. Isso, tem que tirar. Não pode. A princesa, ó, a Ananda falou, fui a princesa até hoje. Mas hoje tudo muda nesse lugar. Tudo muda nesse lugar. Acho que você tem uma câmera aqui em casa. Herdeira dos assuntos da infância. Isso. Das demandas, tá? Daquilo que não foi suprido da criança. A princesa, ela transforma em fantasia. E isso é terrível por quê? Porque a fantasia da princesa, prestem atenção agora, não tem compromisso nenhum com a realidade. Então isso é muito ruim. Vou dar um exemplo aqui meu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A gente pode ser heroína para esconder a princesa? A princesa é heroína, Pri. Só que ela é a princesa guerreira. É a princesa ferida, é a princesa que o seu maior sonho é suprir a demanda da mãe. Calma, Cláudia, você já vai descobrir. Ela falou, tentando achar onde eu me encontro nesse balaio todo. Nós estamos só começando. Vai ficar gravado, amores. Princesa e vítima é o mesmo? Não. A princesa é a heroína, primeiro estágio. Toda heroína é uma princesa. A princesa, ela pode ser uma princesa guerreira, ela pode ser uma heroína intelectual, ou ela pode ser a princesa que fica esperando o príncipe encantado, e aí ela atende a donzela que precisa ser salva, que é a vítima, tá? Mas, na verdade, ela é o primeiro estágio da maturação psíquica de uma mulher. Como podemos controlar a princesa? Nós não controlamos a princesa, meu amor. Nós vamos entender bem aqui, tá? Muito bem, deixa eu falar que eu ia dar um exemplo aqui para vocês entenderem. A minha criança, eu não conheci o meu pai. Então, essa era uma dor da criança. E aí, isso se transforma no quê? Numa fantasia da princesa. Então, assim que eu fui me tornando uma pré-adolescente, fui virando essa princesa, eu comecei a escolher amores platônicos. Então, a princesa sabia que o que ela queria era o pai? Não. O conteúdo veio. O que eu quero é o meu pai. E o meu pai é ausente. Então, eu pego aquele conteúdo e embrulho para escolher as fantasias, que são o quê? Os amores platônicos. Ou seja, eu só vou gostar de quem não gosta de mim. Se a princesa tivesse governando a minha vida até hoje, eu jamais teria me casado, porque eu nunca ia gostar de um homem presente, real. Se ele tá aqui, não pode ser ele. Por quê? Porque o que eu quero é o que não tá aqui. Porque o que eu quero, na verdade, é o meu pai que não tá aqui. Então, se tá aqui, não serve. Então, se a princesa estivesse no trono até hoje, eu jamais teria me casado com um homem real. E jamais seria feliz com esse homem. Isso só foi possível o dia que a rainha chegou e falou, gatinha, vamos fazer terapia, meu amor. Entendeu? Vamos de novo. Vamos ver se vocês entenderam isso aqui, que isso aqui é muito importante. Entenderam? Deixei o emprego para viver o sonho da princesa sem me preparar e agora estou pagando o preço. Muito bem. Entendeu bem isso. A criança interior pode ter uma demanda não atendida que não seja do pai e da mãe? Pode ser de um social? Não. Toda demanda da criança é do pai e da mãe. Porque para a criança só existe o pai e a mãe. Mesmo que isso esteja projetado na avó, no avô, mas são essas figuras, tá? Minha rainha tá no calabouço. Isso mantém umas mulheres fixadas na princesa? Sim. E pior que as mulheres ficam umas princesas velha, amarga, que ninguém aguenta porque elas não têm relação com o real, elas não identificam a fantasia. Esse que é o problema. Me sentindo no BBB do terapia. Eu pensava que
que a princesa fosse a jovem mulher e a rainha a mulher adulta. Então, pela lógica, deveria ser assim. O problema é que a maturação psíquica nem sempre acompanha a maturação psicológica. Biológica, desculpa. Então, muitas mulheres vão fazer 60 anos sendo a princesa, ainda vivendo de fantasia. E a fantasia, ela não tem compromisso com o real. Esse que é o problema, tá? Por isso que não dá pra princesa virar rainha. Minha princesa só me colocou em furada. Vocês estão entendendo muito bem, eu tô gostando muito. Vamos ver. Uma velha fazendo elas novinha. Hã? Nossa, vocês estão... Projetar amor. Isso aconteceu comigo até hoje. É isso, tá? É um amor projetivo. Da princesa é sempre projetivo. Então, eu queria que vocês chegassem bem aqui. Vou tirar de novo porque vocês estão muito loucas. Olha só. O que acontece então? A princesa, ela pode ser feliz no real? Não. Por quê? Porque tudo que ela deseja é fantasia. Então, a princesa sonha com o príncipe encantado. Os próprios contos de fada, eles acabam aonde? Quando casa. Quando casa. Por quê? Porque daí como é que vai fazer? Ela vai cair na real. Por isso que a princesa não vira rainha, tá bom? Ela tem que ser realocada. Porque a gente precisa dela. Muito bem. Então, essa princesa que tem esse conteúdo herdado da criança, ela busca no fora, no masculino, no externo, no outro, no homem, aquilo que deveria ser internalizado. Que é o quê? Proteção, validação, sustentação do próprio desejo, reconhecimento, autorização para existir. Tudo isso ela delega para o outro. É o outro que me permite isso. É o outro que vai fazer isso por mim. Então, ela pega tudo aquilo que ela tem de necessidade, que não foi vivido, e ela projeta, ela fantasia, ela espera, ela se adapta o quanto for para poder ter isso. Ela não entende, não. Primeiro eu me valido, depois fora me valida. Ela fala, não, lógico que não. Se eles não estão me validando, pera que eu vou mudar. Ah, não estão me validando de novo, pera que eu vou mudar. E ela vai mudando, ela vai se adaptando para receber de fora o que quer que ela precise. Essa proteção, essa validação, tá? Então, a integração que a gente está buscando começa quando a mulher, ela entende assim, eu acho que ninguém vai fazer isso por mim, eu acho que eu que vou ter que fazer. No natural que a gente estava falando ali antes, que acaba gerando essa falsa rainha, que é essa general, essa rainha má, essa mulher amarga, ela se dá conta de que ninguém de fora vai fazer isso por ela muito tarde e fica muito refém do ressentimento. É diferente do que a gente está conversando aqui, que é o adultecer, que é entender, bom, isso não cabe a ninguém. Então, o que precisa acontecer? Eu vou te convidar a fazer uma pergunta aí para você, que é, o que eu mais quero hoje? Responde rápido, assim, o que eu mais quero hoje? Tá. O que eu mais quero hoje? Aí a gente vai fazer uma equação, que é o quê? É como se fosse uma matemática. Eu pego o que eu mais quero hoje, menos a idealização, ou seja, eu olho e falo, tá, mas o que será que tem de fantasia aqui? Qual será que é a minha fantasia? Qual que é a idealização? Por exemplo, usar esse exemplo da minha aluna aqui que eu falei. Ela quer ser cuidada. Ela queria largar o emprego naquele momento, largar aquela forma de trabalhar naquele momento. Isso é uma idealização.
Eu posso falar, olha, eu quero... mas o que existe de idealização? Existe o eu quero agora. Eu quero transicionar de carreira agora. Não, isso tem que ser construído. Isso demora um tempo. Isso custa. Se você largar tudo, isso vai te custar a qualidade de vida que você tem hoje, a segurança. Não vai dar para fazer assim. Então, isso é a idealização. Então, o que eu quero hoje, menos a idealização, igual a o que eu posso me oferecer, o que eu posso fazer. Então, eu quero isso, mas eu preciso tirar desse isso a fantasia. Quando eu tiro a fantasia, se torna algo possível, algo real. E aí eu transformo esse algo real em algo que eu posso me oferecer. E aqui nasce a rainha. Nessa conta nasce a rainha dentro de mim. Entende? Vou dar um exemplo bem bobo. O que eu quero? Eu quero no rodízio japonês maravilhoso e tudo mais, mas não tenho dinheiro. Então a idealização... Tá, menos a idealização. A idealização é que eu não tenho dinheiro. É um rodízio, sei lá, custa R$150, R$100. Eu não tenho dinheiro, eu não posso ir no rodízio japonês. O que eu posso fazer? Eu posso pegar uma receitinha no TikTok que faz com atum. Já viram essa receitinha? Eu tenho vontade de fazer. Que você pega uma alga assim, faz com arroz e cream cheese, não sei o que, gergelim, e coloca lá o atum e enrola tudo e diz que fica uma delícia. E mata a sua vontade do rodízio que não dá para você fazer hoje. Em cada pequena situação dessa, que você pega aquilo que você gostaria, não dá. Por exemplo, o que eu gostaria? Eu gostaria de ter uma piscina na minha casa, não sei o que, mas não dá. Vou lá e compro uma de plástico e arrumo, não sei o que, ou compro um ofurô de plástico e monto na minha casa e me proporciono. E coloco ali uma tacinha de vinho no meu ofurô de plástico e falo, pronto, é o que é possível me proporcionar hoje. Mas eu estou me proporcionando aquilo que eu gostaria, minimamente aquilo que eu gostaria. Desta maneira vai nascendo a rainha em nós, nessa equação. Eu pego o que eu gostaria e que depende de várias coisas que não dependem de mim, porque tem toda a projeção. Aí eu arranco a idealização e vejo o que sobra de real e possível e vejo como eu posso transformar isso agora em algo. E por mais que não seja igual, não chegue nem perto, mas essa atitude faz nascer a rainha dentro de mim. Voltando vocês pra gente conversar sobre isso. Falem comigo sobre essa partinha aqui que é muito importante. Vocês entenderam essa equação que eu tenho que fazer com tudo? Eu quero ficar rica. Bom, mas ninguém fica rico do dia pra noite, a não ser, né? Real e possível, exatamente. Daí eu faço o quê? Tiro a idealização e vejo por onde eu posso começar. E esse sentimento de falar, nossa, eu vou começar a vender isso aqui, ó, no meu trabalho. Vou levar sanduíche natural para vender para as pessoas que trabalham comigo. Vou levar bolo. Eu vendia bolo no intervalo na minha escola. E eu ganhava dinheiro assim, vendia bolo. E ali eu fui fazendo, comecei. Eu faço isso direto, principalmente com receitas. O real e o possível. Fazer o possível dentro da realidade. Isso, sair da fantasia. Sobretudo, tirar isso do poder do outro. Sair do modo espera. Toda vez que eu estou no modo espera, eu estou na princesa. Ó, ela falou, ótima equação. Porém, difícil de começar. Não é difícil de começar. Não é. Você sabe que a minha mãe, ela tinha uma receita do negócio que chamava doce de pobre. Vou fazer doce de pobre. O que era doce de pobre para ela? Ela pegava umas bolachas qualquer que tivesse em casa, quebrava num pote, jogava leite em pó e Nescau, jogava um pouquinho de água gelada e mexia assim, ó. E aí virava um chocolatinho crocante.
Então, ó, sentia aquela vontade de doce, não tem nada. O que eu vou fazer? Doce de pobre. Aí ela ia lá e fazia aquele doce. Então, é essa questão de falar, eu vou me proporcionar a realização do meu desejo dentro daquilo que é possível. Dentro da... meu sonho é viajar não sei na onde. Adoraria viajar. Essa mesma pessoa que adoraria viajar, na maior parte das vezes, não faz nada por si. Você sabe que eu passei os primeiros anos dos meus filhos passeando todo sábado em lugares gratuitos, porque a gente não tinha. Então eu fazia o quê? Fazia uns lanchinhos, não sei o quê, e achava os parques de graça que tinha nas cidades vizinhas. E a gente adorava, era uma delícia. A gente tem várias fotos passeando nesses parques, tudo parque gratuito. Agora, a maior parte das pessoas que falam, que eu não tenho dinheiro, que eu gostaria de passear, não faz nada. Não faz nada por si. É isso que eu tô tentando te mostrar, que a gente tem que acordar e falar, olha, existe dentro do mundo real uma possibilidade de eu me proporcionar coisas. E com isso, e criando uma musculatura que vai fazer com que um dia essa rainha tenha grandes conquistas. O que eu não posso é ficar nesse lugar vitimado de, eu não posso nada, ninguém faz nada por mim, tudo que eu gostaria de viver é um sonho distante. Ela falou, perfeito, incrível que a princesa não quer o possível, ela quer o rodízio. Isso. Ela quer sempre que o outro proporcione. Aqui, ó, lá ela fez uma pergunta muito boa. A rainha pode governar e a princesa tomar lugar às vezes, irritadiça, infantil? Isso, não. Quando o trono, né? Eu falei isso no workshop, a gente teve um workshop bem profundo aí, se você se interessar, depois você... chama no inbox, na verdade vou colocar no story, tá? Depois o link desse workshop falando sobre isso, falando sobre esse trono e falando sobre outras partes sentadas no trono, como por exemplo essa criança irritadiça, tá? Sair do mundo da fantasia, isso. Essa equação liberta a gente. Exatamente isso. Exatamente isso. Muito bem. Ótimo, vocês compreenderam. Então, vamos mais. Então, o que isso vai resultar? Deixa eu tirar de novo aqui. Isso vai resultar em a rainha assumir a responsabilidade de cuidar da princesa. E aqui começa a integração. Então, começa com... primeira coisa que eu vou fazer é gastar o pouco de energia que eu tenho para tirar a querida da princesa do trono. E vou sentar lá do ladinho e vou falar, aguarda só um minutinho. Depois, aí eu faço essa equação que eu falei para vocês aqui. E aí depois eu vou começar a assumir o cuidado dela. Então, a princesa ela é integrada psiquicamente quando a rainha assume a função do cuidado, da proteção e da validação interna. Proteção no quê? Quando eu olho e falo, olha, essa situação tá me fazendo mal. Esse relacionamento tá me fazendo mal. Essa pessoa tá me fazendo mal. E aí eu paro, respiro e falo, eu vou colocar limites nisso. Eu vou proteger a princesa. Eu vou tirar a princesa desse relacionamento. Não dá. Isso é a proteção. Isso é o cuidado, tá? Então, isso muda tudo. Por quê? Porque a mulher, ela começa a acolher a sua sensibilidade sem entregar o trono para outra pessoa. Porque a princesa, ela só tem uma equação possível. Para que eu possa ser vulnerável, eu tenho que pegar esse trono e entregar para alguém. Então, outra pessoa se torna a pessoa mais importante da minha vida, se torna quem governa, se torna quem decide, porque é essa pessoa que eu espero que me patrocine, que me valide, que me proteja. E a rainha fala, não, eu fico no trono, o trono é meu e eu cuido de você. Então, com isso, ela passa a validar os seus desejos sem precisar se submeter a uma série de coisas para poder viver esse desejo. Ela começa a proteger os seus limites sem precisar chegar na agressividade.
Porque a princesa só tem um recurso, a agressividade. A rainha, ela protege antes, ela estabelece o limite antes. E é isso que vai permitir que a princesa descanse e usufrua, porque tem uma rainha no trono. Então, o cuidado não vem mais do outro, vem do centro dela, vem da rainha. E quando a rainha cuida, a princesa relaxa e sonha. E quando a princesa sonha, quando a princesa é criativa, o útero, né, dessa mulher começa a girar. A gente precisa da princesa, a gente precisa dos sonhos da princesa. Senão, a realidade fica muito dura, fica muito cortante. Não é a rainha que sonha, entende? É a princesa. Mas ela tem que estar protegida, ela tem que estar guardada. E isso não é o outro que faz, é a rainha. Então, como é que isso funciona na prática? Aí, quando a rainha começa a cuidar da princesa, começa a acontecer a integração psíquica que a gente tanto quer. Então, antes, quando a princesa estava no trono, ela investia energia em tudo esperando o retorno, esperando do outro. Ela suporta migalhas afetivas, porque uma hora vai acontecer, uma hora ele vai pedir ela em namoro, uma hora ele vai oficializar o relacionamento. Ela negocia a sua dignidade e ri. Ai, para! Ela espera ser escolhida. Agora, quando a rainha assume o trono, ela escolhe vínculos que têm futuro real. Ela deixa sempre claro qual que é a intenção dela. Ela não implora presença de ninguém. Por quê? Porque ela tem a própria. Ela fica com ela cuida dela. Ela não fantasia salvamentos, não fantasia que alguém vai resolver o problema dela. Ela não fantasia que ela vai encontrar um marido provedor, que ela quer ser rica, ela quer ser realizada, ela tem esse desejo, ela quer ser uma mulher inteira. Isso não significa que ela não possa ter um marido provedor, um marido rico também, mas significa que ela não depende disso. Então, a princesa dentro dela continua existindo sensível, amorosa, desejante, sonhadora. Por quê? Porque ela está segura. Ela está verdadeiramente segura. Ela está verdadeiramente protegida. E quando essa princesa integrada, ela está integrada, ela se transforma. Então, é aí que a gente olha para uma mulher adulta e fala: nossa, você tá com um brilho, você parece que tá mais jovem. É porque ela integrou a princesa. Então, aquele frescor da princesa, aquela alegria da princesa está nela. Porque houve esse processo de integração. E aí essa princesa integrada dentro dela vira inspiração, vira erotismo. Porque a rainha amarga, a última coisa que ela quer na vida é erotismo. Mas a rainha que tem uma princesa integrada, ela tem uma sensualidade viva, um erotismo vivo. E aqui eu não tô falando de fenda e sinta-liga. Eu tô falando de você perceber uma pessoa que tem prazer em tudo. Tem prazer na vida, sabe? Por isso que eu dei o exemplo do pé. É uma coisa de você olhar pra pele, sabe? E falar: nossa, a mulher passa creme, essa mulher é hidratada. Sabe? Por quê? Porque ela tem esse prazer do corpo, de ter o próprio corpo, de habitar o próprio corpo, entendeu? Tudo é uma experiência de prazer. O banho é uma experiência de prazer, comer é uma experiência de prazer. Tudo ela vive inteiramente com prazer. É esse erotismo, tá? Ela tem capacidade de receber. Ela pode se proporcionar, mas ela ama receber. Por quê? Porque ali na integração acontece o quê? A rainha governa e a princesa desfruta. Então, quando a gente vê uma pessoa que não sabe receber, você fala: será que tá a princesa dessa mulher? Tá no calabouço, tá trancada na torre. Será que ela cortou a cabeça da princesa? Porque ela não sabe receber. Por quê? Ou não usufrui nunca. Não relaxa nunca, não curte nunca. Você nunca vê essa pessoa curtindo
O que tá faltando nela? A princesa que usufrui, tá? E isso, essa integração gera impacto nos relacionamentos dela. Então, esse ponto aqui é bem importante. Eu diria que é ouro, na verdade. Então, quando a princesa governa, a mulher busca homens que salvem, que protejam, que patrocinem, que validem. E em troca disso, ela tolera desigualdade, tolera desequilíbrio nos relacionamentos, aceita promessas vazias, investe enlouquecidamente, que é a codependente. Agora, quando a rainha governa, a mulher se relaciona por escolha, não negocia valor, não confunde amor com tutela, ser tutelada por alguém, né? Ela para de querer ser escolhida e começa a querer escolher. Começa a querer escolher, isso com tudo. Desde as pequenas coisas até as maiores. Então, sem rainha, a princesa, ela tá sempre na espera, sempre implorando reconhecimento, oportunidade, amor. E com a rainha, a princesa floresce em segurança, ela tá segura. Então, essa mulher floresce. Você olha e fala, nossa, como que ela pode ser tão segura e ao mesmo tempo tão feminina? Porque a rainha integrou a princesa, tá? Então vamos falar agora aqui, não vou voltar a vocês, senão a gente vai ficar muito tempo. Vou falar dos 4 estágios que eu prometi para vocês. Vamos resumir tudo isso em 4 etapas. 4 etapas para a gente viver essa integração da princesa. Primeiro, identificar a fantasia em tudo. Em tudo. Você para e fala, tá, qual que é a fantasia que eu tô com relação ao trabalho? Qual que é a fantasia que eu tô no relacionamento? Qual que é a minha fantasia com relação a dinheiro? Qual que é a minha fantasia com relação ao meu relacionamento com a minha mãe? Qual que é a minha fantasia com relação a essa amizade? Qual é a fantasia? Porque sempre tem. A gente só tem que descobrir, tá? Então, é sempre que alguém vai vir, que algo vai ser resolvido, que quando eu tiver um relacionamento, que quando acontecer tal coisa, sabe? Que é sempre esse estado de espera. E aí o primeiro passo é identificar a fantasia e retirar a fantasia. Então, como que a gente faz isso? Nomeando onde a gente espera a tutela, onde a gente espera que outra pessoa faça pela gente, é isso que é a tutela. Reconhecer que decisões eu preciso tomar para ser amada como eu gostaria. Que decisões eu preciso tomar para ser tratada como eu gostaria? Admitir onde você troca esse eixo por vínculo. Então, primeira etapa, lucidez. Uma lucidez da rainha, como você fosse a sua melhor amiga e falar, vamos combinar uma coisa? Não é, esse cara não gosta de você, ele só te usa. Só você pode falar isso pra você, sabe por quê? Porque a gente, quando tá nessa, mente até pras amigas. A gente vê umas coisas, mas não conta, tem vergonha de contar. Conta. Mas a gente conta pra gente mesmo. Fala, vamos admitir? Não é. A gente sabe quando você é prioridade na vida de um homem e você não é na vida desse homem. Para de tentar reverter isso. Isso aí é fantasia. Porque, gente, enquanto há fantasia, não há construção nenhuma no mundo real. A construção de qualquer coisa no mundo real acontece a partir da desilusão da fantasia. Sabe quando a gente começa a prosperar mesmo? Quando a gente faz esse cronograma, né, do dinheiro real que eu tenho e olho e falo, gente, meu estilo de vida é de uma pessoa que ganha o dobro do que eu ganho. Não é à toa que eu não tenho nada na vida. Vamos mudar, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, vamos cortar aquilo, vamos cortar aquilo, vamos se adequar. Ou seja, é uma grande desilusão.
Só que quando eu vivo essa desilusão, eu começo a construir no real. Segundo ponto, quando eu começo a recolher o investimento que eu estava fazendo na fantasia. Porque eu estou investindo na fantasia. Por exemplo, nesse relacionamento que não vai dar em nada. Eu estou investindo e eu recolho isso. Você sabe que uma aluna me mandou uma coisa que eu achei muito legal. Ela fez o curso Meta Leis e ela falou assim, Dani, você sabe que eu me vi muito num exemplo que você dá lá, de um músico, e ela, no caso, ela é massagista, mas ela sonha em ser atriz. E ela falou, e eu vi que, na verdade, meu dinheiro vem de ser massagista, mas eu fico investindo nesse negócio de ser atriz que nunca dá em nada. Ou seja, isso é a fantasia. E aí, quando eu caio na real e falo, olha, o seu dinheiro vem de ser massagista, e eu recolho esse investimento, eu paro de tentar ser atriz, paro de investir naquilo que me sobra uma energia, um dinheiro, me sobra aquilo que eu estava investindo na fantasia. Eu recolho esse investimento que estava fora, que estava na fantasia, que estava no outro e trago para o real, e trago para mim, e trago para o possível. E aqui começa essa construção do mundo real. Então, segunda etapa, segundo estágio, recolher o investimento. Então, eu paro de investir em agradar e começo a investir em me proporcionar. Eu começo a sustentar pequenos nãos. Eu começo a suportar desconfortos sem colapsar, sem desistir. Começo a suportar a frustração. Começo a tolerar a solidão. Mas é um outro tipo de solidão, por quê? Porque eu estou comigo. Então, nesse estágio, nada fora muda radicalmente, mas dentro eu começo a sentir uma força gigante, ou seja, tudo começa a mudar dentro, porque eu começo a recolher esse eixo que estava fora e trazer ele para dentro, eu começo a me centrar e com isso começo a desmontar pactos invisíveis que sustentavam essas fantasias. Terceiro ponto, assumir essa autoridade interna. Eu decido, mesmo com medo. Se eu não acreditar, ninguém vai acreditar. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Então aqui a mulher começa a parar de pedir permissão e começa a fazer. Mesmo, mas aí se eu faço alguma coisa por mim, na minha casa é mó climão. Sustenta o climão, gata. Deixa o climão pra lá. Faz com climão mesmo. É essa parte aqui. Assumir a autoridade interna. Sustentar as suas escolhas no tempo. Mas se você quiser um homem assim, você acha um homem que não... Você acha que algum homem vai ficar com você se você não transar no primeiro encontro? Acho sim. Sustentar escolhas no tempo. Aceitar perder aquilo que não é. Mas é uma promessa de ser. No momento não estamos trabalhando com promessas. No momento nós estamos trabalhando com a realidade. Então o que é e o que não é, não é. É aqui que eu assumo essa autoridade interna. Então aqui eu paro de tentar convencer os outros, eu paro de tentar seduzir, de tentar agradar. E começo a entender que governar é decidir, é se posicionar, é bancar o que eu quero. Mas ninguém aqui que eu vivo, nenhuma das minhas amigas vive isso, então, mas eu vou viver. Então momentaneamente eu vou ficar sozinha, vou, pelo preço que me custa. Mas esses meus clientes aqui não aceitam esse preço, mas os próximos que virão vão aceitar. Por quê? Porque eu estou mudando e também vai mudar o tipo de pessoa com quem eu me relaciono. E por último, cuidar da princesa. Ou seja, todo pouquinho que eu ganho, em todos os sentidos, eu faço o quê?
alimento a princesa. Eu cuido dessa vulnerabilidade, eu acolho esse desejo de cuidado, eu proporciono, eu valido essa sensibilidade, eu protejo o corpo, eu protejo o descanso, eu me permito receber de maneira consciente, eu vou dando amparo. Então, essa princesa, ela vai sendo integrada. Uma coisa muito legal é que quando a gente se trata bem, a gente começa a tornar natural você ser bem tratada. Vou dar um exemplo aqui, eu falei do pé, um monte de gente falou aqui sobre salão, então eu vou falar uma coisa aqui. Muitas vezes as mulheres, elas só se arrumam para o outro. Então, eu só me arrumo, só faço a unha se eu tiver alguma coisa, se eu tiver um encontro, só depilo a perna, se tiver, sabe? Pra quê, né? Senão, é tudo para o outro, é para fora. Se eu for fazer uma coisa de trabalho, então eu me arrumo. Se eu for ter um encontro, eu me arrumo. Do contrário, não. Porque quando eu começo a me cuidar por mim, pra me sentir bem, às vezes eu coloco uma roupa assim, aí os meus filhos falam, você vai para lugar nenhum. Lugar nenhum. E você se sente bem e se trata bem. E quando você se trata bem, naturalmente, o mínimo é que as outras pessoas me tratem bem. Então, esse é um exemplinho bobo disso que eu tô falando aqui. Esse processo, esse investimento que você vai fazendo na princesa gera valor, entende? Gera valor real. E dentro rege fora. Então, cada cuidado que a rainha tem com a princesa aumenta o valor real e o valor percebido. Gente, isso é uma chave que vocês, olha, pelo amor de Deus, vale trilhões. Vamos às perguntas. Perguntas. Nossa, quando vocês falaram um monte. Sim, uou! Que lindo. É o descanso que a rainha decide, banca, investe e proporciona para a princesa. Exatamente isso. Tô indo fazer meu pé. Então, na verdade, Dani, o que é a influência da rainha e a expansão? Isso aí, meu amor, é o assunto de atributos da rainha. Nós estamos dentro da nossa formação contínua, passando pelo estágio do curso Atributos da Rainha. O que eu comecei aqui? A voltar um pouquinho, porque eu percebi que muita gente não fazia a menor ideia quem era a rainha. Então, vamos situar todo mundo, né? Agora, a partir do momento que você fala, entendi quem é a rainha, quero desenvolver essa rainha. Atributos da rainha é o curso para você. Nós estamos com 20% de desconto, porque nós estamos passando por esse mês da potência da mulher, da potência feminina. Tudo assunto de atributos da rainha. Qual workshop? Tânia, nós fizemos um workshop na semana passada chamado Por que Mulheres Inteligentes Abrem Mão do Seu Poder? Foi um workshop de quase 3 horas. Sensacional. Indico. Do centro para as bordas. Seria da codependência e do feminino ferido para as áreas da vida em geral? Sim. Tânia, você está gentil hoje. Nossa, quer dizer que eu não sou gentil? Não entendi. A rainha se basta se quiser ser sozinha? Não é que a rainha se basta, ela se sustenta. A rainha se sustenta sozinha. E por isso que ela pode ter outras pessoas. Dani, ficar um tempo sozinha é a rainha atuando? Pode ser, principalmente quando você entende, eu sou dependente de relacionamento, eu preciso dar um tempo. Por quê? Porque a mulher que fica trocando de relacionamento, ela vai se adequando a cada relacionamento. E, na verdade, tá indo de mal a pior, sinceramente. Então, quando ela para, ela tem uma chance de se centrar e começar a desenvolver a rainha dentro dela. Dani, como ser rainha no casamento, mesmo se o marido não se mover nesse momento? Mas não tem nada a ver com o outro. Ser rainha é não depender do outro para nada.
Fiquei pensando na relação da rainha e o ânimos, mas não consegui. Ensino isso no Atributos da Rainha. Essa força da rainha me parece algo atrelado a Jezabel. Gatinha manhosa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não tem como estar mais enganada. Por quê? Porque Jezabel é manipuladora. Olha, tem muito assunto aí, mas nem é assunto pra cá. A rainha é real, exatamente. Deixar a rainha cuidar de tudo não sobrecarrega? Sobrecarrega quem, gata? Veja, a rainha... Olha, você vê que é muito legal essas coisas aqui, porque a gente vê o quanto de fantasia tem, né? E às vezes, como a moça falou da Jezabel, a fantasia, ela é espiritualizada, né? Daí vira um negócio assim, ó, de dar gosto, né? A rainha, ela não é a heroína que faz pelo outro, a rainha faz por si. E quando cada um faz por si, ninguém tá sobrecarregado. A gente fica sobrecarregado quando a gente faz pelo outro, por todo mundo. E mais sobrecarregada ainda quando a gente faz pelo outro na esperança de fazer com que o outro faça pela gente. Daí vai piorando muito. Então a princesa pode ser amiguinha? Pode. Ah, que bom, Dorinda, sustentar as coisas. Eu terminei o curso ano passado e a rainha passou a governar aos pouquinhos e hoje se sustenta no trono. Arrasou! É isso. O curso é maravilhoso. Obrigada, querida Érica. A rainha pode ter mais identificação com o masculino? Não, ela tem uma relação real com o masculino, não identificação com o masculino. Quem tá identificada com o masculino é a heroína, que é a princesa guerreira. Põe o link do workshop pra gente. Vou colocar no story. Agora eu vou sair daqui e vou colocar no story. O link do workshop e o link de atributos da rainha. Tá bom, queridas? Um beijo para vocês. Muito obrigada. Desculpa pelo negócio do YouTube. Não foi dessa vez, tá bom?